Minha família me chamava de abelha operária, aquela que nunca teria uma propriedade, e deu ao meu irmão um cheque de US$ 15.000 e uma hipoteca coassinada. Eu já possuía 3 prédios quando disseram isso. Depois uma revista publicou minha história e o grupo da família no chat simplesmente perdeu a cabeça. Ei Reddit, minha família achava que eu era o fracassado que nunca chegaria a lugar nenhum, então construiu um império imobiliário em completo silêncio enquanto eles não estavam olhando e depois um artigo de jornal expôs tudo. Antes de chegarmos às consequências, deixe-me começar pelo começo. Meu nome é Marcos Reis, tenho 29 anos e trabalho como assistente de gerente de propriedade há 6 anos ganhando US$ 43.000 por ano. Bem, eu pedi demissão há 3 meses, mas minha família ainda não sabe disso. Na verdade, eles não sabem muitas coisas sobre mim. No domingo, durante o brunch na casa dos meus pais, onde eles vivem nessa mansão padronizada no subúrbio com 4 quartos para 2 pessoas, porque meu pai é um gerente intermediário que gosta que as pessoas pensem que ele é mais importante do que realmente é, enquanto minha mãe vende imóveis sem nunca ter investido neles, o que é irônico considerando o que estou prestes a contar. Eu estava sentado à mesa de jantar no meio de um peito de frango seco quando minha mãe foi até meu irmão mais novo, Tyler, com um envelope. Não era cartão de aniversário nem nada, apenas um domingo aleatório de abril. Tyler abriu, seus olhos se arregalaram e ele disse, caramba, você está falando sério? Meu pai sorriu como se tivesse acabado de fechar um negócio e disse que ele estava pronto para investir no próprio futuro. Tyler puxou um cheque e o levantou, mostrando US$ 15.000. Mas havia mais. Meu pai também entregou os papéis de pré-aprovação para uma hipoteca de US$ 400.000 que ele havia coassinado. Minha mãe, radiante, chamou Tyler de nosso futuro proprietário. Ele tem 25 anos, foi demitido de uma startup no ano passado por literalmente dormir na mesa. Vive enviando solicitações de pagamento aos nossos pais pelo Venmo para comprar gasolina e seu score de crédito é tão ruim que a Capital One envia cartas de rejeição como cortesia. Mas claro, ele está pronto para uma hipoteca de US$ 400.000. Continuei mastigando meu frango, que de repente tinha gosto de papelão e decepção, e disse que aquilo era incrível, o que era verdade, mais ou menos. O que eles não sabiam, o que ninguém ali sabia enquanto celebravam o grande momento de Tyler, era que 2 semanas antes eu tinha ido a um cartório e assinado os papéis da minha segunda propriedade, um triplex com 3 unidades, todas alugadas, gerando US$ 2.100 por mês, e eles não faziam ideia disso. Eu já possuía um prédio de 4 unidades que administrava discretamente havia 18 meses, mas não pretendia contar ainda. Minha mãe olhou para mim como se tivesse acabado de lembrar que eu existia e perguntou sobre meu apartamento, perguntando se eu ainda estava no mesmo lugar, como se fosse uma cela da qual eu um dia conseguiria liberdade condicional. Respondi que sim e disse que estava pensando em comprar algo, talvez uma pequena propriedade multifamiliar. A reação foi imediata. Tyler literalmente cuspiu o suco de volta no copo, rindo. Meu pai largou o garfo e me olhou como se eu tivesse dito que ia entrar para o circo. Ele perguntou se eu ao menos sabia o que era cap rate. Eu sabia calcular aquilo dormindo, mas apenas dei de ombros. Ele continuou dizendo que investimento imobiliário estava muito além da minha capacidade e que eu apenas gerenciava apartamentos, não os possuía, que havia uma grande diferença. Minha mãe tocou minha mão para tentar me confortar, mas soou apenas condescendente. Ela disse que só queria o melhor para mim e que talvez eu devesse focar primeiro em alugar algo mais bonito. Pequenos passos, aos 29 anos. Então o tio Frank chegou. O irmão mais velho do meu pai possui algumas concessionárias de carros e nunca deixa ninguém esquecer disso. Ele entrou vestindo uma polo que provavelmente custava mais do que meu aluguel mensal, pegou um prato e imediatamente se enfiou na conversa. Quis saber do que falávamos e Tyler explicou que eu achava que iria comprar um imóvel de investimento. Frank riu, bateu no meu ombro e disse que nem todo mundo nasceu para investir, que não havia nada de errado em ser uma abelha operária e que alguém precisava alugar aquelas propriedades. Abelha operária. A mesa ficou em silêncio por um segundo, mas logo todos voltaram a falar sobre a busca pela casa de Tyler, sobre os bairros que ele deveria procurar e se deveria fazer inspeção ou dispensá-la para ser competitivo. Pedi licença e fui ao banheiro. Fiquei olhando para mim mesmo no espelho, aquele com o estúpido letreiro viver, rir, amar ao lado. Não soco a parede, não grito e não tenho um colapso. Apenas fico frio. Tomei ali mesmo a decisão. O apartamento acima da lavanderia, onde as paredes são tão finas que consigo ouvir a vida inteira do meu vizinho Derek desmoronando às 2 da manhã, era onde eu morava. Sentei no meu carro por um minuto,
observei a luz do motor aceso brilhar e então sorri, porque o que eles não sabiam, o que ninguém sentado naquela mansão padronizada sabia enquanto brindavam ao futuro do Tyler, era que eu já tinha começado. 2 semanas antes eu havia fechado a compra da minha segunda propriedade, um triplex por US$ 122.000, mas o verdadeiro detalhe era que, 18 meses antes, eu já havia comprado meu primeiro prédio, um complexo de apartamentos com 4 unidades. Eu tinha sido proprietário esse tempo todo e eles nunca fizeram perguntas suficientes para descobrir. Eu já estava tendo lucro de US$ 511 por mês. Enquanto eles planejavam a primeira casa do Tyler, eu já estava construindo um império e eles não faziam ideia. Peguei meu celular e mandei mensagem para meu amigo Jamal, a única pessoa que sabia o que eu realmente estava fazendo. Acabei de sair da casa dos meus pais, Tyler ganhou US$ 15.000 e uma coassinatura para a casa dele. Ele respondeu imediatamente, caramba, você contou a ele sobre sua propriedade? Não. Bom, deixe eles subestimarem você, continue construindo. Liguei o carro e fui para casa. Eu tinha uma propriedade para administrar, inquilinos para cuidar, um império para construir e muita gente para provar que estava errada. 2 anos atrás eu era noivo de Sarah. Estávamos juntos há 3 anos e eu estava planejando pedir ela em casamento, já tinha escolhido o anel, custou US$ 2.800 em uma joalheria local. Eu também estava economizando para minha primeira propriedade de investimento ao mesmo tempo, dividindo minhas economias entre as duas coisas. Então, uma noite, Sarah apareceu e terminou tudo. Eu preciso de estabilidade, Marcos, preciso de um plano de verdade. Eu disse a ela que tinha um plano, contei sobre a propriedade para a qual eu estava economizando, sobre como o mercado imobiliário poderia garantir nosso futuro. Ela me olhou como se eu fosse delirante e disse, isso não é um plano, é fantasia, eu preciso de alguém com os pés no chão. Ela foi embora, pegou suas coisas na semana seguinte e me bloqueou em tudo. Cerca de 6 meses depois, encontrei a amiga dela, Jen, no supermercado. Jen tinha bebido um pouco e me contou algo que eu não deveria saber. Sua mãe ligou para Sarah, sabia? Teve uma conversa inteira sobre você. Meu estômago afundou. O quê? Sim, cerca de 1 mês antes da Sarah terminar tudo, sua mãe disse a ela que estava preocupada com você, disse que você era um cara legal, mas que provavelmente nunca chegaria a ser grande coisa, e que a Sarah precisava saber com o que estava se comprometendo. Eu simplesmente fiquei parado no corredor de alimentos congelados processando o fato de que minha própria mãe tinha sabotado meu relacionamento. Agradeci a Jen, fui para casa e tomei uma decisão ali mesmo, eu ia construir tudo aquilo que Sarah disse que eu não conseguiria e minha família nunca ficaria sabendo até que eu já estivesse bem-sucedido. Devolvi o anel de noivado no dia seguinte e recebi de volta US$ 2.400, que adicionei ao meu fundo para a propriedade. Isso foi há 2 anos. Desde então eu venho economizando como se minha vida dependesse disso. 4 anos no total economizando, mas os últimos 2 anos foram diferentes, eu tinha algo a provar. Mantive meu trabalho como assistente de gerente de propriedade, ganhando US$ 43.000 por ano. Nos fins de semana eu fazia serviços de manutenção por US$ 40 a hora em dinheiro e aprendi a consertar tudo. Jamal é corretor de hipotecas, meu melhor amigo desde o ensino médio. Quando contei meu plano a ele, ele não riu, apenas me ajudou a construir meu crédito e conseguir aprovação. Enquanto economizava, eu estudava cursos de imóveis, 14 livros, fóruns do Big Pockets. Depois de 4 anos, eu tinha US$ 28.000 guardados. Encontrei esse prédio de apartamentos com 4 unidades, precisava de reparos, o proprietário estava cansado de lidar com inquilinos. Estava listado por US$ 165.000 e fechamos em US$ 160.000. Essa foi minha primeira propriedade, fechei em outubro, 2 anos e meio atrás, 6 meses depois que Sarah foi embora. Peguei a pior unidade e morei nela pelo período exigido de 1 ano para cumprir o empréstimo FHA. Quando esse ano acabou, mudei para um apartamento barato acima de uma lavanderia para maximizar o fluxo de caixa e aluguei todas as 4 unidades. Esse prédio já estava me rendendo US$ 400 por mês quando Tyler recebeu o cheque de US$ 15.000. Eles só não sabiam. 3 meses atrás, deixei meu trabalho como gerente assistente e comecei minha própria empresa de administração de propriedades. Encontrei 3 pequenos investidores que precisavam de alguém para gerenciar seus imóveis e cobrei 8% do aluguel mensal. Entre os 3, eu fazia US$ 2.800 por mês. Com o lucro do meu próprio prédio, eu ganhava US$ 3.200 por mês, mais do que no meu emprego antigo, e definia meu próprio horário, e minha família não fazia ideia. Nos jantares de domingo minha mãe perguntava, como vai o trabalho?
Bem, ocupado. Ela nunca perguntou com o que eu estava ocupado. 2 semanas antes de Tyler receber o cheque de 15 mil dólares, eu fechei o triplex. Encontrei no Zillow às 2 da manhã, uma propriedade em execução hipotecária. Parecia horrível. O preço pedido era 135 mil dólares. Depois de negociação e problemas na inspeção, consegui por 122 mil dólares com um crédito de 3 mil dólares. Usei outro empréstimo FHA, dei 4.445 dólares de entrada e o total inicial foi de 7.645 dólares. Eu havia morado na propriedade de 4 unidades pelo ano exigido e me mudado, então me qualificava para outro empréstimo FHA para proprietário. Disse ao credor que me mudaria para uma das unidades, o que foi verdade exatamente pelo tempo mínimo exigido. Esse é o truque que a maioria das pessoas não conhece. Jamal me ajudou em todo o processo. Você é dono de 2 prédios agora, mano, ele disse. Sim, e ninguém sabe além de você. Ele levantou sua bebida. Mantenha assim. Então, quando eu sentei naquele brunch ouvindo eles falarem sobre os grandes planos de casa do Tyler, eu apenas sorri, porque eu já estava 10 passos à frente. Mais tarde naquela noite, meu telefone vibrou. Era a mensagem da Maria, uma das minhas inquilinas no triplex. Oi Marcos, desculpe incomodar, mas a pia da cozinha está pingando bastante, você pode dar uma olhada? Eu respondi, estarei aí amanhã às 9 da manhã. Perfeito, muito obrigada. Deixei o celular de lado e olhei ao redor do meu pequeno apartamento, a mancha de água, as paredes finas, a música do Derek ainda tocando. Era isso que a Sarah tinha perdido, não apenas o dinheiro ou as propriedades, mas o propósito. Eu não estava só existindo, eu estava construindo algo real, e estava fazendo completamente sozinho. Corte para 3 meses depois daquele brunch. Eu estava parado em um fourplex vazio às 9 da noite em uma terça-feira segurando uma lanterna, porque metade da parte elétrica não funcionava. Jamal estava ao meu lado balançando a cabeça. Mano, este lugar está horrível. Está perfeito, eu disse. O anúncio estava no ar havia 2 dias, um fourplex em um bairro nota C+, propriedade em execução hipotecária, pertencente ao banco, preço pedido 168 mil dólares. Todas as 4 unidades estavam alugadas mês a mês, somando 2.950 dólares. O lugar precisava de reparos, tinta descascando, cozinhas ultrapassadas, aquele problema elétrico, mas a estrutura era sólida. Eu já tinha rodado os números cerca de 50 vezes. Com o empréstimo convencional dando 20% de entrada, minha hipoteca seria cerca de 1.100 dólares. Depois de impostos, seguro e reserva para manutenção, eu lucraria cerca de 1.130 dólares por mês. O problema era que eu tinha apenas 11 mil dólares líquidos após fechar o triplex, mas precisava de 33.600 dólares para a entrada. Foi quando Jamal sugeriu algo que eu já vinha lendo, mas não tinha tentado, um HELOC na minha primeira propriedade. Eu tinha capital acumulado ali, uma linha de crédito sobre o valor do imóvel. Basicamente, pegar dinheiro emprestado contra o valor do meu prédio para financiar o próximo negócio. Mais arriscado? Sim. Mais dívida? Também. Mas a matemática funcionava. Fui aprovado para um HELOC de 40 mil dólares a 7,5% de juros. Usei 34 mil dólares para entrada e custos de fechamento no fourplex. Fechamos no começo de agosto e foi aí que o trabalho de verdade começou. Todos os fins de semana, por 2 meses, Jamal e eu estávamos naquele fourplex pintando, consertando armários, trocando luminárias, remendando drywall. A universidade YouTube me ensinou a maior parte, o resto aprendi errando e refazendo. Em um sábado ficamos lá das 7 da manhã até 11 da noite. Jamal aplicava massa corrida enquanto eu refazia a fiação das tomadas da unidade 3. Pedimos pizza que nunca chegou porque o entregador não conseguiu descobrir para qual unidade ir. Isso é insano, Jamal disse coberto de poeira de drywall. Você sabe disso, né? Provavelmente. Estou avançando muito mais rápido do que a maioria dos investidores. Você tem certeza de que não estou assumindo demais? Parei o que estava fazendo. Cada dia que eu espero é mais um dia que eles têm razão sobre mim. Ele ficou em silêncio, depois assentiu. Justo. Durante tudo isso, os jantares de família continuaram acontecendo. Eu tinha faltado em alguns, mas minha mãe me fez sentir culpado para ir ao grande jantar de comemoração do fechamento da casa do Tyler. Aparecia ainda dolorido por ter demolido um banheiro no dia anterior. Tyler mostrava fotos da nova casa dele no celular para todo mundo,
4 quartos, 2 suítes e meia, bancadas de granito, todo o pacote do sonho suburbano. O quintal é enorme, disse Ashley ampliando uma foto. Perfeito para crianças algum dia. Todos ficaram admirados. Eu disse parabéns, comi meu ensopado e saí depois de 1 hora, dizendo que precisava acordar cedo para o trabalho no dia seguinte. O que eu realmente tinha era mais drywall para terminar no fourplex. Em outubro, todas as 4 unidades estavam renovadas e totalmente alugadas. A renda total era $2.950 por mês. Minha hipoteca era $1.100, o pagamento do ELOC $220. Depois de tudo, eu lucrava $1.130 por mês. Combinando com o meu prédio de 4 unidades, $400 por mês, o triplex $511 por mês e minha empresa de administração de imóveis $2.800 por mês. Eu estava ganhando $4.841 por mês no total, mais do que meu emprego antigo jamais me pagou. Naquela noite sentei no meu apartamento e fiz algo que não fazia há um tempo. Abri uma planilha e olhei meus números reais. 2 propriedades, valor combinado $282.000, fluxo de caixa total $1.530 por mês, renda passiva de administração de propriedades $2.800 por mês, renda ativa $4.330 por mês. Eu tinha 29 anos, nenhum diploma universitário, nenhum dinheiro de família, nenhuma herança, e estava construindo algo real. Meu telefone vibrou, mensagem de um dos meus clientes de administração pedindo se eu podia assumir outro prédio. Respondi que sim. Depois abri o Zillow e comecei a procurar a propriedade número 3, porque eu não tinha terminado, nem de perto. Em novembro, o tio Frank enviou uma mensagem em grupo para toda a família, grande anúncio. Consegui uma nova casa no lago. Todos estão convidados para o fim de semana, sem desculpas. Vou levar o barco para sair uma última vez antes do inverno. Fiquei olhando para aquela mensagem por 1 minuto inteiro, tentando pensar em uma desculpa para não ir. Jamal me mandou mensagem separadamente. Você vai para aquele negócio no lago? Estou pensando em desistir. Não vá. Sorria. Deixe eles falarem. Você sabe o que está construindo, eles não. Ele tinha razão, então eu fui. A casa no lago era exatamente o que você esperaria do tio Frank. 3 andares, um deck enorme, cais para barco, tudo impecável. Provavelmente custou a ele $600.000. Ele estava do lado de fora fazendo churrasco quando estacionei meu Mazda entre o Audi do Tyler e a Lexus do meu pai. Olha quem chegou, gritou Frank. Que bom que veio, garoto. Lá dentro, o lugar parecia uma casa de revista. Minha mãe e Ashley estavam na cozinha fazendo algum tipo de salada chique. Tyler e meu pai estavam no deck com bebidas. Jessica e o marido dela, Tom, estavam montando o jogo de cornhole no quintal. Peguei um refrigerante do cooler e tentei desaparecer no fundo. O jantar foi no deck dos fundos. Frank grelhou bifes, todos estavam bebendo, e em 20 minutos já estavam em cima de mim de novo. Conselhos de carreira do tio Frank, conselhos amorosos da Ashley, Tyler perguntando qual era o meu plano, o mesmo apartamento, o mesmo carro. Minha mãe dizendo que eu precisava me estabelecer, meu pai concordando que eu estava desperdiçando meu potencial. A mesma coisa, só que em outro cenário. Você precisa correr riscos de verdade, disse o tio Frank. Construir alguma coisa. A ironia não passou despercebida por mim. Você tem razão, eu disse, levantando. Eu deveria assumir mais riscos. Para onde você vai? Perguntou minha mãe. Tomar um ar. Caminhei até o cais e sentei na ponta, com os pés sobre a água. O sol quase se pondo, tudo quieto exceto o som deles rindo lá na casa. Meu telefone vibrou. Um e-mail do meu software de administração, um dos meus inquilinos havia enviado um pedido de manutenção, torneira vazando na unidade 2 do fourplex. Depois outra vibração, texto do Jamal. Propriedade número 3 acabou de entrar no mercado. Duplex, $98.000, venda por divórcio, vendedor motivado. Você entra. Respondi, mande tudo. 30 segundos depois meu celular acendeu com o anúncio. Um duplex no lado leste, precisava de reparos cosméticos, mas estruturalmente sólido, ambas as unidades alugadas por $875 cada, totalizando $1.750 por mês. Anunciado por $98.000. Jamal ligou na hora. Viu? Vi, o que você acha?
Olhei de volta para casa no lago, minha família celebrando, Frank sendo admirado, Tyler provavelmente na quarta bebida, todos eles acreditando que eu não estava indo a lugar algum. Acho que devemos fazer uma oferta hoje à noite. Hoje? Não quer ver a propriedade antes? Confio no seu julgamento. Quanto você acha que vale? Honestamente, está com o preço certo, talvez um pouco abaixo do mercado. Como é divórcio, eles querem se livrar rápido. Eu ofereceria 95 mil. Faça. Tem certeza? Nunca tive tanta certeza. Desligamos e eu fiquei ali mais um minuto. Verifiquei minha conta bancária. Entre minhas economias e crédito disponível, eu conseguia bancar a entrada. Essa seria minha quarta propriedade. Meu portfólio valeria mais de 560 mil dólares no total. E eu estava sentado em um cais de uma casa no lago pertencente a um homem que me chamou de abelha operária 2 meses atrás. Voltei para a festa. Minha mãe estava perto da churrasqueira falando com Frank. Você está bem, querido? Ela perguntou. Sim, na verdade preciso ir já. Você acabou de chegar há poucas horas, ela disse. Tenho umas coisas de trabalho. Tio Frank se virou com a espátula na mão. Trabalho numa noite de sábado? Esse é o seu problema, Marcos. Você não sabe relaxar. Vai acabar se esgotando trabalhando para outras pessoas. Eu sorri. Provavelmente você tem razão. Meu pai veio, fique pelo menos para a sobremesa. Sua mãe fez bolo de chocolate. Não dá. Tyler tropeçou até mim, claramente bêbado. Mano, você sempre vai embora cedo. O que é tão importante? Só algo que preciso resolver. O quê? O vaso sanitário de alguém quebrou. Ele riu da própria piada. Algo assim. Me despedi de todos, fui para o Mazda e entrei. Pelas janelas enormes da casa no lago eu podia ver todos lá dentro rindo, se divertindo. Meu telefone vibrou. Jamal. Oferta enviada. 95 mil dólares. Disse que podemos fechar em 3 semanas se aceitarem. Saí dirigindo de volta para casa. Deixei que ficassem com o lago, os bifes e as suposições sobre minha vida. Eu tinha um império para construir. E em 3 semanas eu teria mais uma peça dele. O vendedor do duplex aceitou minha oferta na manhã seguinte. 95 mil dólares, fechamento em 3 semanas, sem contingências de inspeção. Jamal me ligou às 8 da manhã com a notícia. Eles estão desesperados. Assinaram antes do café esfriar. Fechamos no fim de novembro. A propriedade precisava de cerca de 4.200 dólares em reparos cosméticos, pintura, carpete novo em uma unidade, puxadores de armário. Passei 2 fins de semana fazendo a maior parte eu mesmo. As 2 unidades continuaram alugadas durante todo o processo. Números finais: 19 mil dólares de entrada, hipoteca de 620 dólares por mês, aluguel 1.750 dólares por mês, despesas cerca de 240 dólares por mês, fluxo de caixa 890 dólares por mês. Isso elevou minha renda passiva total para 2.931 dólares por mês entre 4 propriedades. Somando minha empresa de administração, 2.800 dólares por mês, eu estava fazendo 5.731 dólares no total. Eu estava ganhando mais dinheiro do que jamais tinha ganhado na vida e minha família achava que eu estava lutando para sobreviver. Eu vim evitando os jantares de domingo por umas 6 semanas. Minha mãe continuava ligando, deixando recados dizendo que eu estava virando um estranho. Finalmente fui a um no começo de dezembro. Tyler e Ashley já estavam lá quando cheguei. Tyler tinha uma energia estranha, como se estivesse animado com algo. Passamos pelas entradas antes que ele se levantasse. Ashley e eu temos um anúncio. Estamos grávidos. A sala explodiu. Minha mãe começou a chorar imediatamente. Meu pai abraçou os dois. Jéssica gritou e começou a perguntar sobre datas previstas. Eu bati palmas junto e disse parabéns, e eu realmente quis dizer, em grande parte. Isso é maravilhoso, disse minha mãe, enxugando os olhos. Nosso primeiro neto. O resto do jantar girou naturalmente ao redor de coisas de bebê, nomes, ideias para o quarto, tudo isso. Então meu pai disse aquilo. Vocês vão precisar de mais espaço eventualmente. Quando estiverem prontos para fazer upgrade, podemos ajudar de novo. Investimento familiar. Tyler assentiu. Estamos conversando sobre isso. Eu cortei meu peru e fiquei quieto. Jéssica se virou para mim. E você, Marcos?
Ainda fazendo administração de propriedades? Investindo em imóveis agora. A mesa ficou em silêncio. Investindo? Perguntou meu pai. Como assim? Comprando propriedades e alugando elas. Tyler riu. Cara, você precisaria de uns 30 mil dólares só para uma entrada. De onde você tiraria isso? Eu tenho economizado. Meu pai largou o garfo. Marcos, seja realista. Imóvel de investimento não é para iniciantes. Você pode perder tudo. Minha mãe tocou minha mão. Talvez você devesse voltar para a faculdade primeiro, fazer seu MBA, aí talvez pensar em imóveis. O tio Frank entrou na conversa. Eu conheço um cara que perdeu tudo com propriedades de aluguel, teve que declarar falência. Não é tão fácil quanto o YouTube faz parecer. Tomei um gole de água. Agradeço o conselho. A conversa voltou para o bebê do Tyler. Depois do jantar, Tyler me puxou de lado. Entre nós dois, minha hipoteca está me matando. Mal fico no 0 a 0 a maioria dos meses. O filho dourado estava lutando. Só tome cuidado se for tentar isso. Eu quase contei a ele que eu já tinha 4 propriedades. Em vez disso, valeu pelo aviso. Meu telefone vibrou. E-mail do Jamal com um novo anúncio. Casa unifamiliar perto de um parque estadual, 142 mil dólares, boa área para aluguel de curto prazo. Fiquei olhando para o anúncio enquanto enxugava um prato. Propriedade número 4. Encaminhei para o Jamal. Pensamentos? Ele respondeu, pode funcionar como Airbnb, área turística. Posso rodar os números amanhã. Peguei minhas chaves e saí pela porta lateral. Jamal ligou enquanto eu dava ré. Você está falando sério sobre essa? Rode os números. Se funcionarem, seguimos. A casa fechou em meados de janeiro. Empréstimo para proprietário ocupante, 5% de entrada, 7.100 dólares. Em vez de alugar a longo prazo, eu mobilei para aluguel de curto prazo. Gastei 5.800 dólares em móveis, e que é na maior parte, Facebook e Marketplace para o resto. Tirei fotos com meu celular e um tripé barato, anunciei no Airbnb no fim de janeiro e estava reservada em 3 dias. Em fevereiro, a casa estava rendendo uma média de 3.800 dólares por mês. Depois da hipoteca, utilidades, limpeza e suprimentos, eu lucrava 2.150 dólares por mês, mais do que meus outros 2 imóveis combinados. Portfólio total, 5 propriedades, 5.081 dólares por mês de renda passiva, mais minha empresa de administração com 2.800 dólares, renda total 7.881 dólares por mês, quase o dobro do que meu emprego antigo pagava. Ainda dirigindo Mazda 3, ainda morando acima da lavanderia, mas agora era por escolha. No fim de fevereiro, meu telefone tocou, número desconhecido. É o Marcos Reis? Sim. Oi Marcos, meu nome é Jennifer Green, sou repórter da Metro Business Montre. Estamos fazendo uma matéria sobre jovens empreendedores no setor imobiliário. Seu nome apareceu nos registros públicos. Você comprou 4 propriedades em 18 meses. Teria interesse em uma entrevista? Eu quase disse não imediatamente. Posso pensar sobre isso? Claro, aqui está meu número, me avise até sexta-feira. Desliguei e fiquei ali sentado. Liguei para o Jamal. Um repórter acabou de me ligar, quer me entrevistar sobre minhas propriedades. Silêncio. O que eu faço? O que você quer fazer? Não sei. Parte de mim quer ficar fora do radar, e a outra parte. Eu não terminei. Você está invisível há 2 anos, cara. Desde a Sarah. Desde que sua família desistiu de você. Talvez seja a hora de eles realmente verem você. Liguei de volta para Jennifer no dia seguinte. Eu faço a entrevista. A entrevista foi em uma cafeteria numa quarta-feira à tarde. Jennifer Green apareceu com um caderno de verdade e uma caneta, não só o celular. Cerca de 30 e poucos anos, profissional, fazia boas perguntas. Então me conte como você começou, ela disse. Contei tudo. Os 4 anos economizando, os cursos que fiz, os 14 livros que li, os fins de semana fazendo serviços de manutenção por 40 dólares a hora, morando num apartamento minúsculo acima de uma lavanderia para manter as despesas baixas. Sua família ajudou você a começar? Emprestou dinheiro para as entradas? Eu pausei. Esse era o momento. Não, eles não ajudaram. Eles nem sabiam que eu estava fazendo isso.
Ela levantou os olhos das anotações. Eles não sabiam? Não. Eles não achavam que eu era capaz. Na verdade, ainda não acham. Por quê? Porque eu não sou o filho dourado. Meu irmão mais novo ganhou 15 mil dólares em dinheiro e uma hipoteca coassinada pelos meus pais. Me disseram para alugar algo melhor e ir devagar. Ela estava escrevendo rápido agora. Então você fez tudo isso completamente sozinho? Sim, eu e meu melhor amigo Jamal. Ele é corretor de hipotecas, me ajudou a navegar o financiamento, mas sem dinheiro de família, sem herança. Só economizando e aprendendo. Quanto valem suas propriedades agora? Combinadas, cerca de 687 mil dólares. Elas geram por volta de 4.600 dólares por mês em fluxo de caixa passivo. E você tem 29 anos? Sim. O que você diria para outros jovens que sentem que não têm vantagens? Pensei por um momento. Que sucesso não é dado, é construído. Propriedade por propriedade, decisão por decisão. Você não precisa da permissão de ninguém para vencer. Ela sorriu e escreveu exatamente isso. A entrevista terminou depois de cerca de 1 hora. Ela disse que o artigo sairia no início de março e avisou que precisariam de uma foto. Jamal tirou a foto na semana seguinte, eu em frente ao fourplex, braços cruzados, sorriso discreto. Me senti ridículo posando, mas Jamal disse que eu parecia profissional. Essa foto vai deixar muita gente irritada, ele disse. Ótimo. O artigo saiu em uma terça de manhã, 8 de março. Jennifer me enviou o link às 7 da manhã. Cliquei. Título, de gerente de propriedades a dono de portfólio. Como um jovem de 29 anos construiu 687 mil dólares em imóveis sem dinheiro de família. Subtítulo, Marcos Reis passou 2 anos construindo um império em silêncio. Agora está pronto para compartilhar sua história. Lá estava a foto, abaixo dela um detalhamento completo das minhas 4 propriedades, o fluxo de caixa mensal, a linha do tempo, tudo. O artigo explicava meus métodos, viver de forma barata, o Mazda 3 com a luz do motor acesa que eu nunca consertei, aprender com YouTube e livros, fazer meus próprios reparos. Havia uma seção sobre começar depois de um término difícil. Eles não citaram Sarah, apenas disseram que o fim doloroso de um relacionamento de longo prazo foi o catalisador para que Reis focasse totalmente em construir independência financeira. E ali, destacado, sucesso não é dado, é construído. Eu não precisei da permissão de ninguém para vencer. Fiquei olhando para a tela, lendo 3 vezes. Depois meu telefone começou a enlouquecer. Minha mãe ligou. Eu estava na propriedade 2 consertando uma torneira vazando e deixei ir para a caixa postal. Meu pai ligou. Ignorei. Tyler ligou. Ignorei. Abri o chat da família. Estava em caos. Minha mãe tinha mandado 6 mensagens em caps lock exigindo que eu ligasse. Meu pai queria falar imediatamente. Tyler dizia que aquilo tinha que ser falso. Ashley perguntava se era realmente eu. Jessica mandava emojis chocados. O tio Frank de repente queria falar sobre negócios. Assisti todas aquelas mensagens chegando, vendo eles processarem algo que não combinava com a narrativa deles. Ao meio-dia eu tinha 21 chamadas perdidas. Desliguei o celular, sentei no meu caminhão do lado de fora da propriedade 2, apenas respirando. Era real agora. Chega de me esconder. Jamal apareceu uns 20 minutos depois. Eu tinha mandado mensagem antes de desligar o telefone. Ele entrou no banco do passageiro. Como você está se sentindo? Ainda não sei. Você sabe que eles estão surtando agora, né? Sim. O que você vai fazer? Nada. Deixar eles lidarem com isso. Ficamos em silêncio por 1 minuto. A Sarah vai ver isso, Jamal disse. Eu não tinha pensado nisso. Provavelmente. Como isso faz você se sentir? Como se eu tivesse vencido algo que nem sabia que estava competindo. Fomos almoçar num lugar de tacos ali perto. Mantive o celular desligado o tempo todo. Jamal ficava checando dele e rindo. O quê? Seu artigo está sendo compartilhado por todos os grupos de imóveis. As pessoas estão fazendo perguntas. Você está meio que bombando. Ótimo. Isso é bom, mano. Você está inspirando gente. Talvez. Ou talvez eu só quisesse que minha família visse o que perdeu. Cheguei em casa por volta das 6 da tarde e liguei o celular.
49 chamadas perdidas, 127 mensagens. O chat da família estava um caos, pânico, confusão, o tio Frank dizendo que sempre soube que eu tinha potencial. Às 10 da noite eu respondi, sim, é real, construí tudo sozinho. Não precisei de ajuda. Depois fui até o triplex e sentei na varanda. Aquele era o prédio que eu já possuía quando eles deram o cheque de 15 mil dólares ao Tyler. Quando o tio Frank me chamou de abelha operária. Eu já tinha isso tudo e eles não sabiam. Pela primeira vez em 2 anos, respirei fundo. Eles finalmente me viam. Na manhã de quinta-feira meu telefone tinha 34 mensagens novas. Ignorei todas as mensagens, exceto uma: filho, por favor venha para o jantar no domingo, precisamos conversar como família, por favor. Fiquei olhando para aquela mensagem por uns 10 minutos e finalmente respondi, que horas? 4 da tarde. Obrigada. Não respondi mais nada depois disso. O domingo estava a 4 dias de distância, 4 dias para eles processarem que tudo o que achavam que sabiam sobre mim estava errado. Passei esses 4 dias trabalhando, consertei um triturador de lixo no fourplex, finalizei um check-out no Airbnb, encontrei um possível novo cliente de administração de propriedades, vivi minha vida normalmente porque agora era normal. O domingo chegou mais rápido do que eu queria, mas eu estava pronto. Cheguei às 4h20 da tarde, 20 minutos atrasado de propósito, usando moletom e jeans, sem fazer a barba havia 3 dias. O Audi do Tyler estava na garagem, ele ainda pagava 680 dólares por mês por ele. Entrei. Todos já estavam sentados à mesa de jantar. Os olhos da minha mãe estavam vermelhos de tanto chorar, meu pai parecia cansado, mais velho de alguma forma. Tyler e Ashley de um lado, Jessica e Tom do outro. O tio Frank também estava lá. Claro que estava. Sentei no meu lugar de sempre. Ninguém estava comendo ainda, tinham esperado por mim. Meu pai pigarreou. Marcos, nós lemos o artigo. Ok. 5 propriedades, 687 mil dólares, tudo em menos de 2 anos. 18 meses, na verdade, mas sim. Minha mãe se inclinou para a frente. Por que você não nos contou? Somos sua família. Eu contei naquele brunch, lembra? Vocês riram. Silêncio. Nós não achamos que você estava falando sério. Exatamente, esse é o problema. Tyler falou, mano, isso é insano. Como você conseguiu pagar as entradas? Economizei durante 4 anos. 28 mil dólares. Cada centavo possível. 4 anos. Enquanto nós estávamos. Ele se calou. Enquanto vocês recebiam cheques pelo correio. É. O tio Frank tentou entrar na conversa. Olha, Marcos, acho que houve alguns mal-entendidos. Eu cortei ele. Você me chamou de abelha operária na sua casa do lago, na frente de todo mundo. Disse que eu devia continuar alugando. Eu só estava tentando dar conselho. Você me fez sentir um lixo por querer mais. E agora quer falar de negócios, certo? É por isso que você está aqui. Frank se mexeu na cadeira, desconfortável. Bom, se você estiver procurando investidores ou parceiros. Eu ri de verdade. Não, estou bem. Abelhas operárias não pegam parceiros. Meu pai colocou o garfo na mesa. Filho, nós devemos um pedido de desculpas. Sim, vocês devem. Eu te disse que imóveis estavam acima do seu nível. Eu estava errado. Minha mãe começou a chorar de novo. Devíamos ter acreditado em você, devíamos ter te apoiado. Vocês deviam, mas não fizeram. E tudo bem. Eu não precisei. Mas poderíamos ter ajudado, poderíamos ter estado lá. Eu olhei diretamente para minha mãe. Como você esteve para Sarah? A mesa ficou em silêncio absoluto. Quando você disse a ela que eu nunca chegaria a ser grande coisa? Quando você avisou que ela estava cometendo um erro? Você planejava estar lá por mim naquela época? O rosto da minha mãe ficou completamente pálido. Como você? Ela me contou, depois que foi embora. Disse que você ligou para ela, teve uma conversa sincera, disse que eu era um cara legal, mas provavelmente não iria a lugar nenhum na vida. Meu pai virou para minha mãe. Isso é verdade. Minha mãe chorava mais forte agora. Eu achei que estava protegendo ela. Você estava protegendo Tyler. Garantindo que eu permanecesse pequeno para que ele pudesse permanecer grande.
Tyler tentou se defender. Isso não é justo. Você me pediu para consertar sua casa, 8 horas de trabalho, de graça. A Ashley postou nas redes como se tivesse sido você. Você nem agradeceu. Eu não sabia que ela ia postar. Você também nunca pediu para ela parar. Ashley finalmente falou. Eu só achei fofo. Você achou que era conteúdo. Ninguém disse nada. Eu me levantei. É o seguinte, eu perdoo vocês. Todos vocês. Porque guardar isso é cansativo, e eu tenho coisas melhores para fazer. Minha mãe tentou me tocar. Então podemos recomeçar. Não. Não vamos recomeçar. Você não pode desfazer o que disse. Você não pode me devolver aqueles 2 anos. Então o que você quer de nós? Nada. Esse é o ponto. Eu não preciso de nada de vocês agora. Olhei para Tyler. Boa sorte com a casa e com o bebê. De verdade. Olhei para o tio Frank. Aproveite sua casa do lago. Olhei para meus pais. Eu não estou com raiva. Só estou cansado de fingir que somos algo que não somos. Vocês podem me ligar se houver uma emergência, mas eu não volto mais para jantares onde eu sou a piada. Por favor, não faça isso. Eu não estou fazendo nada. Só estou escolhendo a mim mesmo pela primeira vez. Saí, entrei no meu Mazda, liguei o carro. A luz do motor acendeu como sempre. Pela janela pude ver todos eles sentados lá, tentando processar. Dei ré e fui embora. 6 meses depois, a propriedade número 6 fechou em setembro, prédio de 6 unidades, 340 mil dólares de compra, dei 68 mil de entrada usando uma combinação de ELOC e economias, fluxo de caixa mensal 2.900 dólares. Portfólio total, 20 unidades em 6 propriedades, 7.981 dólares por mês de renda passiva. Postei sobre isso no LinkedIn pela primeira vez. Foto minha segurando as chaves do prédio de 6 unidades, sorrindo, legenda, propriedade número 6. Começou com 28 mil dólares e um sonho. Construído com disciplina, sacrifício e zero permissão de ninguém. Para todos que disseram que eu não conseguiria, obrigado pelo combustível. Para todos que estão trabalhando em silêncio agora, sua hora vai chegar. Foquem. Fiquem quietos. Deixem seus resultados falarem. A postagem explodiu, 3.200 likes em 2 dias, 487 comentários. Tyler curtiu. Não comentou. Minha mãe comentou, muito orgulhosa de você. Eu não respondi. Então vi outro comentário. Sarah M. Isso é incrível, Marcos. Muito feliz por você. 10 minutos depois, uma mensagem privada. Podemos conversar algum dia? Acho que cometi um erro. Li 2 vezes, depois apaguei sem responder. Naquela noite, eu estava sentado na varanda do triplex, propriedade número 2, onde tudo começou, quando meu pai ligou. Deixei tocar. Ouvi a caixa postal depois. Oi filho, aqui é o pai. Você tinha razão sobre tudo. Nós não te vimos. Não acreditamos em você. O que você construiu, eu não teria conseguido. Sinto muito por ter feito você se sentir pequeno. Se você quiser, eu gostaria de te levar para jantar, só nós 2. Me liga se quiser. Eu vou entender se não quiser. Salvei a mensagem, não liguei de volta. Não hoje. Talvez amanhã. Talvez nunca. Mas eu salvei, porque crescimento não é sobre queimar pontes, mas construir novas nos seus próprios termos, quando você estiver pronto. A jornada continua, mas agora eu não estou trabalhando para provar nada a ninguém. Estou trabalhando porque amo o que faço. E isso faz toda a diferença.